E agora o assunto é bem sensível, viu? Perder alguém é sempre um momento difícil, né? E além de lidar com a dor, a família também precisa dar conta de um monte de burocracias. Em muitos casos é preciso fazer um inventário dos bens de quem faleceu. Não é uma tarefa fácil e pode dar dor de cabeça se os familiares não souberem a maneira correta de cuidar disso. Por isso, hoje nós decidimos tratar desse tema aqui no Santo Café e o meu convidado para isso é o advogado Herbert Lopes. Está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Santo Café. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos os nossos telespectadores. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Sempre um prazer recebê-lo também, doutor. Ainda mais para falar sobre um tema tão importante quanto esse, né? A gente não gosta muito de pensar nisso, mas é importante, porque na hora de fazer esse inventário, na hora de fazer essa partilha de bens, acaba acontecendo muito problema, muita dor de cabeça que poderia ser evitada se a gente tivesse mais informação. Então, doutor, primeiro, é o seguinte, eu quero entender o seguinte, para fazer um inventário, para fazer uma organização dos bens, da divisão dos bens de quem faleceu, isso não se aplica apenas a quem tem muitos bens, a quem tem muito dinheiro, né, doutor? Não, pelo contrário, o inventário é uma obrigação a todos. Até porque a legislação traz hoje o direito à herança. É uma garantia que a gente tem pela Constituição, o direito à herança. Então, qualquer pessoa que tenha qualquer patrimônio, seja um bem imóvel, dinheiro em conta, qualquer bem que a pessoa possuir, é necessário realizar um inventário. Tá, e como que é definida a questão da sucessão, hein, doutor, dos herdeiros ali? Existe uma prioridade? Como que isso acontece? Sim, a legislação ela traz um escalonamento. Eu sempre falo em aula que a questão da sucessão, ela trabalha com critério elitista. Tem primeira classe, segunda classe e terceira classe. Primeira classe vem o cônjuge e os filhos. Segunda classe, o cônjuge e os pais, ou os ascendentes. Terceira classe, o cônjuge e demais, na ausência de cônjuge, filhos ou ascendentes, os demais colaterais até o quarto grau. Ou seja, até o seu primo, na falta de qualquer outro herdeiro, pode vir receber alguma herança sua. E como que esse processo tem que ser iniciado? Qual que é o primeiro passo que a família tem que dar para fazer esse inventário, para fazer essa partilha de bens? A primeira coisa é reunir os parentes ali do falecido, verificar qual é o espólio. A gente tem esse termo hoje jurídico que se chama espólio, que é o conjunto de bens que a pessoa deixa. Não só bens, ali é questão de ativos, mas passivos também, dívidas, também entram na questão do inventário. Inclusive, Wilker, uma coisa que eu chamo a atenção é que boa parte dos colegas advogados não se recordam de lançar dívida na questão tributária, porque você consegue abater e consegue pagar menos imposto lançando ali as dívidas, na maioria das vezes, que o falecido deixou. Então, tem ali uma regra a ser seguida. O primeiro passo é a pessoa ter a certidão de óbito, buscar um documento junto ao SENSEC para saber se a pessoa deixou ou não um testamento, e aí vem o restante de toda a documentação. O rol de herdeiros, quem vai partilhar, qual é o patrimônio, o que ele deixou em ativo, passivo, e aí segue o nosso trabalho de advogado. Então, antes de começar qualquer trâmite, a pessoa deve reunir essa documentação para já chegar com isso de uma maneira mais clara ali para o profissional que vai dar entrada nesse processo todo. Sim, a primeira dica é a pessoa organizar a certidão de óbito, tirar um documento junto ao SENSEC, que é hoje um banco de dados dos cartórios, para saber se a pessoa deixou ou não um testamento. O segundo passo é reunir a documentação de todos os herdeiros, se a pessoa era casada e deixou filhos, a certidão de casamento, então, da pessoa, enfim, toda a documentação pessoal e o registro dos imóveis, caso tenha, e também dos bens móveis. E isso tudo tem que ser feito depois de quanto tempo do falecimento, hein, doutor? A lei hoje, o Estado goiano, ele prevê uma questão de uma multa. Se ultrapassar 60 dias, hoje no Estado de Goiás, há a penalidade, a sanção pecuniária, é uma multa. Então quer dizer que se eu fizer um inventário posterior a 60 dias, pode ser aplicada a multa. Tá certo. E como que é calculado o valor do imposto em cima dos bens e também das dívidas, como o senhor mencionou, que entra tudo nesse cálculo aí, hein? Sim, o cálculo hoje é feito com base no número de herdeiros, a divisão de bens. Então, tudo isso entra numa alíquota. O Estado de Goiás ele trabalha numa questão de escalonamento. Inicia com 2% e finaliza até 8%. O Estado de Goiás tudo é caro. Não sei se eu posso falar isso, mas aqui tudo é caro, inclusive as custas judiciais. Então, começa ali com 2% e pode chegar a 8%. Dentro do próprio site da Secretaria da Economia, tem um perguntas e respostas, e lá eles colocam justamente esse critério e essa faixa, que depende qual é a faixa tributária que a pessoa entra. Um exemplo, se o patrimônio da pessoa ultrapassar a cada herdeiro
uma cota de 600 mil, ele vai pagar 8% em cima da cota à parte que ele receber. Então é caro. É caro. E esse imposto, ele é calculado de acordo com cada estado. Cada estado tem autonomia para definir ali. Sim, cada estado tem a sua autonomia. Por exemplo, alguns outros estados a alíquota é fixa. A discussão até que se tem nessa questão da reforma tributária é justamente basear que todos os estados têm essa questão do escalonamento. E nem todos utilizam. Hoje eu estou aqui em São Paulo, por exemplo. Aqui em São Paulo é 4%. O estado de Goiás 2% a 8%. Tocantins é 3%. O Pará 4%. Então varia de cada estado. Inclusive os que eu já atuei, a gente tem sempre que entrar no site da Secretaria da Fazenda do estado para justamente verificar qual é o parâmetro que eles utilizam para o fisco. E se a pessoa que faleceu tiver bens em diferentes estados, como que acontece o cálculo? Se for bens imóveis, em cada estado ela tem que dar entrada no fisco de cada estado. Então, por exemplo, eu tive um cliente que ele tinha uma fazenda no Pará. Então, eu tive que dar entrada na Secretaria da Fazenda do Pará em relação à fazenda, mas o gado dele, pela questão tributária, é recolhido no estado de Goiás, porque é um bem móvel. Inclusive, a empresa que ele tem fora do estado de Goiás também é recolhida em Goiás pela questão do domicílio tributário. Muitas vezes as pessoas também não sabem disso. Por isso, aí eu sempre indico a pessoa procurar um bom advogado que entenda bem dessa área. Tá certo. Então, vai depender de cada caso, né? Isso é muito particular, né, doutor? Agora, se tiver... pode falar. Há uma só vantagem hoje, Wilker, até desculpa ter te interrompido, em relação à questão da herança que vem do exterior. É uma discussão que tem alguns anos pelo STF, e eles têm falado da questão, por falta de lei complementar hoje, quem tem um grande patrimônio fora e faz uma doação para o Brasil, não há tributação. Isso foi, inclusive, tema do STF no final do ano passado. Olha só. Agora, doutor, se tiver discordância entre os herdeiros, como que acontece esse processo de inventário? Complica mais as coisas, né? Complica porque atrasa e o prejuízo vem para todos. Porque eles entram numa situação que a gente chama de condomínio. Todos eles têm a mesma cota parte em frações iguais. Se o processo demora, o prejuízo vai para todos eles. Então, essa questão, se eles entram em discordância, não, eu não quero entrar num acordo em relação a isso. Se vai em juízo, o juiz determina através do partidor judicial. Ou seja, ele vai definir como vai ficar essa partilha. O que eu não sugiro, o que é pior. São esses aqueles processos que a gente vê que demoram ali 10 anos para serem definidos, para serem julgados, ter uma decisão final, enquanto isso os bens estão lá, né? Se degradando e tudo mais. É porque as pessoas não concordam e aí cada um entra ali com seus argumentos e tem que esperar a justiça. Exato. E depende também, às vezes, que demoram mais, não é só, às vezes, pelo tamanho, é porque é um patrimônio vultuoso, não. É porque, às vezes, tem problema tributário dentro do patrimônio, às vezes não tem concordância entre os herdeiros, uma série de fatores. Ou, às vezes, o cidadão faleceu e tem uma família paralela e ninguém sabia, foi descobrir só no momento pós-óbito. Então, tem uma série de circunstâncias. Eu falo, Wilker, que o direito sucessório ele é um direito que trabalha com base na questão dos fatos jurídicos e nos marcos históricos. Ou seja, o que aconteceu, o que o cidadão fez em vida, são os detalhes que eu tenho que prestar atenção para lançar na hora ali da questão do inventário. Enquanto esse processo está correndo, às vezes os bens estão sendo desvalorizados, né, doutor? Exatamente, o que não compensa muito. O inventário extenso não é vantajoso a ninguém, nem para o advogado. Para ninguém mesmo, muita dor de cabeça, muita briga também, família, às vezes nem vale a pena, né? Agora eu recebi uma pergunta aqui, doutor, que vou repassar assim como eu recebi. O que é a meação e como funciona a divisão de bens entre herdeiros e cônjuge sobrevivente? Explica pra gente o que é isso e responde a pergunta, por favor. A meação ela é um direito hoje que a gente chama de direito entre os cônjuges. Aí depende do regime de bens. Há uma confusão, fala assim, quando é que o cônjuge é meieiro? O cônjuge é meieiro toda vez que ele casou por um regime de comunhão. Então, se ele se casou pela comunhão parcial ou comunhão universal, ele é meieiro automaticamente. Ou seja, o patrimônio adquirido daquele período pós-casamento, ele tem o direito à meação. Na universal, a comunhão universal, o cidadão sempre será meieiro, o cônjuge sobrevivente. Na comunhão parcial, ele é meieiro do patrimônio que adquiriu após o casamento e o patrimônio que o meu cônjuge possuía antes de casar. Se eu concorrer com os filhos, nesse caso eu sou meieiro do patrimônio posterior ao casamento e herdeiro no patrimônio anterior ao casamento. Isso na comunhão parcial. Acredito que o telespectador tenha feito essa pergunta. Se eu perguntar para ele qual é o regime de bens,
ele vai falar que não sabe, na maioria das vezes eles não prestam atenção, não é uma coisa comum nossa de prestar atenção no regime de bens que nós casamos. Deve ter se casado pelo regime de comunhão parcial. E eu ainda confirmo a pergunta quando eu falo assim, você fez pacto antinupcial? Se a pessoa perguntar o que é isso, obviamente ela deve ter se casado pela comunhão parcial. Então ela presta atenção nesse detalhe. Os bens posteriores ao casamento, ela é meeiro, e os bens anteriores ao casamento, pelo 1660, 1659, ele entra como uma questão de herdeiro se concorrer com os filhos. Tá certo, tá respondida então a dúvida. Parece complexo, né? Mas acho que deu para a gente entender bem. Então, quer dizer, se um casal, o casal tem um patrimônio, uma das pessoas morre, não é automaticamente tudo passado para outra pessoa. Em alguns casos, já tem que ser feita a divisão entre os filhos e também esse parceiro ou essa parceira. Exato. A importância da meação, inclusive, é para fins fiscais. Porque se a pessoa deixa um patrimônio, vamos dar um exemplo, de 1.200.000. Sou casado com Maria pelo regime de comunhão parcial. Faleci e deixei um patrimônio de 1.200.000. 600.000 já é de Maria. Então, 600.000 é dela. Então, eu vou recolher a tributação em cima de 600.000. Ou seja, quantos filhos eu tenho? 2. Então, se o patrimônio foi adquirido posteriormente ao casamento, esses 600.000 dividido por 2, 300.000 por cabeça. Vai cair numa alíquota de 4%. Tá certo, está explicado. Doutor, agora, quando é necessário fazer um testamento? A gente não tem muito esse hábito, né? A gente não fala muito sobre isso também. Em quais casos é necessário fazer esse testamento? Como que funciona esse processo? O testamento é muito simples de ser feito. Qualquer pessoa acima de 18 anos pode comparecer ao cartório e ali declarar a disposição de última vontade. Há um preconceito, Wilker, que as pessoas pensam que testamento é coisa de rico. Não é. Pelo contrário, o testamento é para todas as pessoas que queiram já deixar a sua situação pré-organizada. Na maioria das vezes, eu sugiro às pessoas que me procuram para essa questão de planejamento sucessório que é mais simples fazer um testamento do que tentar organizar essa coisa que entrou na moda agora, que o pessoal chama de holding. Eu criar um CNPJ para administrar o meu patrimônio. Eu sugiro que determinadas pessoas façam o testamento. É simples, é barato, não é tão burocrático. É só a pessoa comparecer no cartório, ela explica mais ou menos o que ela quer e o tabelião ali vai trazer ali a situação através de um testamento por uma escritura pública. O que organiza e facilita muito a vida dos herdeiros, né, pós-óbito aí do decujus. Tá, então mesmo fazendo o testamento é necessário ainda fazer inventário, é necessário fazer tudo isso que o senhor mencionou até aqui, né? Sim, mesmo com o testamento é necessário ser feito o inventário. Tá certo. E o testamento, ele pode ser derrubado em alguma situação? Porque a gente vê muito falar disso, né? Às vezes a família não concorda com a forma que aquilo ali foi dividido e aí eles pegam e entram na justiça. Isso pode acontecer? O testamento perde seu valor em algum caso? Pode. Em todos os casos em que ocorrer testamento, por isso que eu falei, o primeiro documento que a pessoa tem que buscar é do SENSEC, para saber a declaração de inexistência ou existência de testamento. Tendo o testamento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a abertura, o registro, o reconhecimento para que o juiz homologue, ou seja, para que o juiz fale, esse testamento é válido, pode prosseguir agora para o inventário. Esse testamento, a única situação em que pode derrubar as suas cláusulas, porque é uma disposição de última vontade, é o herdeiro provar que quando a pessoa fez aquele testamento, ele não estava na sua capacidade civil, ou seja, ele fez sem uma disposição de vontade que a gente chama de viciada. Ele não estava em plena faculdade mental para poder realizar essa disposição. É o único caso que cabe ali a anulação do testamento. Tá certo. E existem algumas dicas que o senhor pode dar para a gente aqui, dicas simples que o pessoal pode adotar, pode aderir para evitar burocracias e também para diminuir os custos na hora de fazer esse processo todo aí? Tem. São várias as dicas. A primeira dica é essa, reunir o espólio, documentação, saber se a pessoa tinha dívidas ou não. Inclusive, né, os gastos que se tem com o funeral, porque é caro, né, coroa de flores, todos os gastos que teve em relação à questão do funeral devem ser lançados ali no fisco, justamente para abater a questão do imposto. Então, outra dica, não adianta brigar. Não adianta entrar em briga na questão do inventário, porque você só vai perder tempo e dinheiro. O inventário, a lei ela é muito simples nesse aspecto, ela traz em pé de igualdade a todos os herdeiros, então a desconfiança numa situação dessa e a briga, como eu disse anteriormente, só traz prejuízo a todas as partes.
E dor de cabeça também, né, doutor? O justo é justo. Quando a gente vê o processo, quando a gente conhece a família, a gente já consegue entender ali o que é o justo, quem tem direito a quê. Então a pessoa entra na briga sabendo que aquilo que ela está desejando não é direito dela. Então a gente tem que ter bom senso também, né? Como que ocorre o inventário em caso das pessoas que faleceram sem deixar herdeiros diretos? Aquela pessoa que tinha uma vida, não tinha filhos, não deixa um cônjuge. Como que acontece nesse caso? Bom, nesse caso, se não tem nenhum herdeiro conhecido, a gente chama de herança jacente. Ou seja, qualquer pessoa tendo informações que João morreu, não deixou patrimônio conhecido, a primeira coisa é levar isso ao juiz e fazer o pedido de herança jacente. Ou seja, o juiz vai intimar para falar, olha, o João faleceu, tem algum parente dele aqui próximo para que a gente possa arrecadar o patrimônio e posteriormente fazer a distribuição de partilha? Então, nesse processo de herança jacente, não encontrando ninguém, nenhum herdeiro, nada, passa-se ao que a gente chama de declaração de vacância. Esse patrimônio, então, ele é incorporado ao município em que ele está localizado e, em outros casos, chega a questão estatal. Ou uma coisa que me chama muita atenção é a questão do direito autoral. Se a pessoa falece e não deixa herdeiros conhecidos, o direito autoral, ele se torna uma obra de domínio público. Certo, doutor. No caso das pequenas heranças, pessoal que não tem um patrimônio tão grande também, quais são os principais erros que as pessoas cometem ali na hora de fazer essa sucessão, de fazer esse inventário, fazer essa partilha? Uhum. Na verdade, não acontece muito erro só pela questão do tamanho do patrimônio. Mas, na verdade, o que surge são muitas dúvidas. As pessoas têm uma crença em determinadas situações que muitas vezes não partilham com a realidade legal. A lei fala determinada situação e o brasileiro, Wilker, até tem aquele livro do Sérgio Buarque de Holanda, que ele fala que o brasileiro ele é muito ligado a uma questão sentimental. Então, muitas vezes, aquele filho que cuidou do pai no leito da morte, ele pensa que ele tem mais direito do que o outro que não queria nem saber. E não tem nada a ver. A legislação ela é fria nesse ponto. A lei fala, filho, a partilha é igual. Pouco importa essa questão sentimental. Então, o que ocorre, na maioria das vezes, é esse apego sentimental. Óbvio, isso acontece porque nós somos seres humanos e não adianta eu falar para você que tem um inventário que as pessoas não trabalham sem uma questão de apego sentimental. Seria uma mentira eu falar isso para vocês. Isso acontece muito. Então, o maior erro que as pessoas cometem é justamente aplicar esse entendimento. Achar que determinada situação realizada em vida, tão somente por um aspecto sentimental, vai ter uma consequência na questão patrimonial, e não tem. Com certeza, a lei é clara e a gente tem que seguir, né? Não tem jeito. Doutor Herbert Lopes, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por ter esclarecido tanto a respeito desse tema que é tão sério, né? Tão sensível. Tem gente que evita tratar disso, aí na hora que precisa, não tem conhecimento, não tem informação, então a gente precisa saber pelo menos o básico. Doutor, obrigado, viu? Até a próxima. Obrigado, bom dia, até mais. Bom dia, até mais, obrigado.